Oi, gente! É hora de saudade. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você aqui no canal YouTube Eli Correia Oficial. Vamos, dê aquele like, faça aquele joinha, se inscreva para nós chegarmos o mais rápido a 500 mil inscritos. Já ultrapassamos a marca dos 350. Agora estamos caminhando para 500 mil. Se inscreva, vamos lá, se inscreva no canal YouTube Eli Correia Oficial e acione o sininho. Sininho tocou é mais uma carta de saudade, é mais uma história que a vida escreveu. E não se esqueça de baixar o nosso aplicativo Eli Correia, para acompanhar o nosso programa todas as tardes ao meio-dia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, morreu na casa de massagens. Minha mãe e a mãe de Afonso sempre foram muito unidas. As duas eram muito amigas e vizinhas no bairro da Lapa. Minha mãe engravidou na mesma época em que a mãe de Afonso também engravidou. E as duas viviam brincando, dizendo que se nascesse um menino e uma menina, que com certeza seriam namorados e se casariam. Era a brincadeira das duas amigas, das duas vizinhas. Se eu der à luz a um menino, você der à luz a uma menina, ou vice-versa, os dois vão crescer juntos e um dia vão namorar e se casar. Afonso e eu nascemos com uma diferença de apenas 4 dias. Eu nasci em um 7 de agosto. Afonso nasceu em 10 de agosto, ano 85. Fomos criados juntos, brincávamos juntos, estudávamos na mesma escola. E conforme o tempo passava, ficávamos realmente cada um mais apegado ao outro. Quando eu ainda era uma garotinha de apenas 4 anos, eu achava que Afonso era o meu irmãozinho. E me lembro que o dia em que minha mãe me explicou que ele não era meu irmão, eu fiquei assim triste e chorei muito. Mas aí ela me disse, brincando, que ele não era o meu irmãozinho, mas que logo que eu ficasse mocinha, Afonso seria o meu namoradinho. Aí então eu fiquei toda contentinha de novo, fiquei toda feliz. Na minha cabeça de criança, naquela época, não importava se fosse irmão ou namorado, eu queria é que Afonso estivesse sempre perto de mim. E foi dessa forma, sempre muito unidos, que Afonso e eu completamos 17 anos de idade. E foi exatamente nessa época dos 17 anos que toda aquela amizade, que todo aquele nosso conhecimento desde praticamente quando nascemos, a união que nós tínhamos de amizade, de amigos, se transformou em um sentimento lindo, maravilhoso, chamado amor. Afonso e eu começamos a namorar. E eu confesso que foi até meio estranho no começo. Ele e eu éramos muito unidos, mas ficamos assim um tanto envergonhados. Era um pouco estranho quando nos beijávamos. Puxa, nós nos conhecíamos desde criancinha e de repente a gente se abraçando, se beijando, mas isso foi só no começo. Logo nos acostumamos com a ideia do namoro e passamos a curtir o melhor momento de nossas vidas. Minha mãe e a dele, as nossas famílias, nem se fala, não se contentavam de tanta alegria com o nosso namoro. Na verdade, aquele era o desejo de nossas mães desde quando estávamos ainda na barriga. Para elas, era como se um sonho delas estivesse se realizando. Afonso e eu começamos a trabalhar. E como ainda morávamos com nossos pais e não tínhamos contas para pagar, não foi difícil economizar um dinheiro e com isso conseguimos comprar um terreno. E começamos a construir. E depois de 5 anos de namoro, nós que já estávamos noivos,
a nossa casa já estava prontinha, toda preparada. Só faltava agora o casamento. Finalmente marcamos a data. Começamos a distribuir os convites. E faltava muito pouco para realizarmos o nosso maior sonho, inclusive um sonho também de nossas mães. Estávamos agora a 15 dias do nosso casamento. Há 15 dias. E então um primo e alguns amigos de Afonso resolveram que fariam uma despedida de solteiro para ele. Sabe aquelas brincadeiras de rapaz? Despedida de solteiro, despedida de solteiro. É claro que eu detestei a ideia. Eu acho que mulher nenhuma gosta desse negócio de despedida de solteiro. No meu caso, a minha preocupação não era nem a respeito de traição de mulheres, e sim por causa da bebedeira. Sabe, bebedeira. Despedida de solteiro tem que ter bebida e tem que ter mulher. Mas nesse caso eu não estava preocupado com traição com mulheres, porque eu conheço muito bem Afonso desde quando nasci, desde quando nós nascemos. Então eu conheço bem Afonso. Mas esse primo de Afonso e seus amigos, que adoravam beber, viviam saindo à noite para encherem a cara, e às vezes que Afonso saía com eles, sempre voltava bêbado também. Mas enfim, eu não tinha o direito, eu não queria, vamos dizer assim, proibir essa despedida de solteiro. Só pedi para Afonso tomar cuidado com a bebida, por favor, por favor. Pedi para que nem fosse de carro, que pegasse um táxi, pegasse um Uber, pois sabia que ele ia beber, porque com o primo e com os amigos não tinha como, despedida de solteiro. Afonso, seu primo e seus amigos combinaram de irem a um barzinho no bairro de Santana. E foi o seu primo quem passou para apanhá-lo. E na volta ele me garantiu que viria embora de táxi, pois todos já estavam falando de esticarem a noite. Mas ele queria voltar, ia ficar só um tempo na despedida de solteiro dele, mas voltaria antes dos amigos e do primo. Não queria atravessar a madrugada na farra. Afonso se despediu de mim e mais uma vez eu recomendei para que ele tomasse cuidado, sabe, com o primo, cuidado com os colegas, com os amigos. E ele disse que eu não me preocupasse. Disse que só tomaria algumas cervejas e logo voltaria para casa. Eu falei, melhor assim do que encher a cara e voltar bêbado. Eu fiquei em casa com o meu coração na mão. Estava preocupada, mas decidi me distrair. Vou assistir um filme para não ficar esquentando a cabeça com a tal despedida de solteiro. Vou assistir um filme aí, de repente assisto 2 filmes, 3 filmes. Vou passar a madrugada assistindo filmes. Não demorou muito e entre um filme e outro eu peguei no sono. Quando foi mais ou menos 2:30, 3 da manhã, eu acordei para ir ao banheiro. Eu estava apertada e pensei em ligar para o celular do Afonso. Afinal, ele me disse que não ia demorar muito tempo e já eram quase 3 horas da madrugada. Eu ia ligar só para saber se estava tudo bem, mas resolvi deixar para lá, sabe, não queria dar uma de chata, sabe, aquela noiva, aquela namorada pegando no pé. Deixa, é despedida mesmo de solteiro, deixa para lá. Me deitei novamente e peguei no sono. Só fui acordar quando o telefone começou a tocar. Então eu fiquei super feliz, pois sabia que era Afonso me ligando para avisar que já estava em casa e tudo bem. Mas quando eu atendi, eu fiquei desesperada, pois do outro lado da linha era a mãe de Afonso, que estava chorando, a minha sogra, e falando sobre alguma coisa que havia acontecido com ele. Ela chorava muito, ela chorava tanto que não dava para entender direito o que ela falava. Então nessa hora, o pai de Afonso pegou o telefone e começou a falar comigo. Marluce, você precisa ser forte. Marluce, você precisa ser forte porque a notícia não é boa. Mas o que aconteceu? O que houve? O Afonso teve um infarto fulminante.
O Afonso morreu, o Afonso está morto, Marluce. Não, aquilo parecia até uma pegadinha. Aquilo parecia uma brincadeira, e brincadeira de mau gosto. O senhor pode me repetir? Isso não é uma brincadeira? Despedida de solteiro, estamos aí pronto para casar. Isso não é uma brincadeira de mau gosto? Não, Marluce, não. É a mais pura verdade. O Afonso está morto. O pai de Afonso sempre foi um homem muito sério. Ele jamais faria uma brincadeira daquelas. O meu coração disparou, as minhas pernas começaram a tremer. Entrei em desespero, quis saber como aquilo havia acontecido. E então o seu Tenório, o meu sogro, pai de Afonso, disse que passaria em minha casa para me pegar e ele me explicaria tudo. Meus pais foram acordados com os meus gritos. Meus pais foram acordados com o meu choro. E eu então tentando explicar a eles que o seu Tenório acabou de ligar, dizendo que o Afonso estava morto, morreu de um infarto. Meus pais não conseguiam acreditar nesta notícia. E logo o seu Tenório chegou e fomos, eu, meus pais, para a casa dele. No caminho, o seu Tenório, muito constrangido, começou a contar o que havia acontecido. Afonso, seu primo e os amigos foram realmente para aquele barzinho em Santana e ficaram até mais ou menos 1h30 da manhã. Porém, de lá, todos insistiram muito. Todos, insistiram demais e convenceram a despedida de solteiro terminar numa boate, num desses lugares de garotas. E foi exatamente nesta que chamam de sala de massagens, esses lugares onde tem garotas, que tudo aconteceu. Todos continuaram bebendo nesse lugar, como já estavam bebendo lá no barzinho em Santana, todos se divertindo, e em um determinado momento, Afonso, uma garota foi escolhida, uma garota foi paga para ficar com ele. E Afonso, eu tanto pedi que não bebesse. Eu nem estava preocupada com mulheres nessa despedida de solteiro, mas aconteceu dele ser convencido a ir a um lugar como esse de garotas. E inclusive os amigos, o primo, pagaram essa garota para que ele, Afonso, ficasse com ela. E os dois foram para o quarto. E acontece que bem na hora H, bem na hora do prazer, bem na hora daquele momento, Afonso começou a sentir uma forte dor no peito. E começou a virar os olhos. E começou a ter assim uma respiração difícil, como se fosse um ronco. E em seguida apagou. Afonso teve um infarto bem na hora em que fazia sexo com aquela garota de programa. Bem naquela hora do prazer, o coração explodiu. Que desgraça, que tragédia. Já não bastasse a notícia da morte dele, ainda fui obrigada a passar por um constrangimento desses. Eu, na verdade, eu fiquei completamente sem chão. Não sabia nem o que pensar. Eu só queria ir para minha casa. Não quis ficar ali na frente da família de Afonso. Não quis ficar na frente de ninguém. Eu estava com vergonha. Muita vergonha. Imagine o seu noivo prestes a se casar com você, levado por um primo e por amigos para um bar, depois uma boate, uma sala de massagens. E na hora que fazia amor, na hora do prazer, o coração. Que vergonha! Eu não sei o que se passou na cabeça de Afonso para ir até um lugar daqueles.
E muito menos entendo como ele pôde ir para a cama com uma garota de programa, logo ele. Só sei que o meu sonho foi destruído. Só sei que o meu sonho acabou ali. Faltavam apenas 7 dias, uma semana, para que nós tornássemos marido e mulher. Nos amávamos tanto, nos amávamos demais. Já tínhamos a nossa casa construída e montada. Tudo estava muito bem em nossas vidas. Mas o final de tudo foi trágico e vergonhoso. A morte de Afonso numa casa de massagens. Eu preferi nem ir ao velório, nem fui ao enterro de Afonso. Não queria que os outros ficassem me olhando e pensando: olha lá, essa aí é a noiva que foi traída, que ficou viúva antes de se casar. Porque nessas horas, às vezes as pessoas não falam, mas ficam até tirando sarro. Quer dizer, eu fiquei viúva antes de me casar. E com um detalhe: o meu futuro marido, o meu noivo, morreu numa sala de massagens justamente na hora H com a garota de programa. Afonso não precisava fazer aquilo. Apesar de não sermos casados, nós tínhamos uma vida sexual muito ativa. Eu nunca deixei ele passar vontade. E ele não tinha motivos para procurar uma garota de programa. Nem mesmo numa despedida de solteiro. Mesmo que ele tivesse bebido um pouco, ele tinha que ter tido caráter, ele tinha que ter tido força para dizer não. Afinal, embora não fôssemos casados, ele tinha uma mulher em casa. A maneira que tudo aconteceu fez com que todo aquele amor e carinho que eu tinha por ele se acabasse. Na verdade, eu senti foi raiva dele. Eu não merecia isso. Morrer, todo mundo um dia vai morrer. Mas, prestes a se casar, prestes a ser meu marido, na despedida de solteiro, vai para um lugar, uma casa de massagens, e quis o destino que ele sofresse um infarte fulminante quando estava fazendo amor com aquela garota de programa. Hoje eu sinto raiva. Hoje eu sinto até vergonha, pois eu não merecia isso. Eu não merecia isso. O nosso amor, que desde quando nascemos foi planejado pelas nossas mães, foi sonhado pelas nossas 2 famílias, de repente acabou de maneira tão trágica numa casa de massagens. Esta é a minha história. Mais uma história que a vida escreveu. Morreu na casa de massagens. Que saudade de você! Mais uma história do canal YouTube Eli Correia Oficial.